Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes Podcast. O nosso bate-papo semanal sobre mulheres em posição de liderança, mulheres que estão se destacando no mundo e colocando os seus projetos para reverberar na nossa sociedade. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a Luciana Almeida, que já me deu o prazer de estar no CSP presencial e hoje a gente conseguiu uma agenda, né, Luciana? Amém, né, Débora? Pra gente estar aqui no nosso podcast, batendo um papo sobre sustentabilidade, sobre liderança feminina, sobre empreendedorismo. Mas eu sempre falo aqui, Luciana, que eu posso apresentar minhas convidadas com a maior alegria. E eu posso dizer aqui que a Luciana é uma mulher incrível, é uma advogada engajada na área de sustentabilidade, é mestranda na área de economia sustentável na FAF, que é a Faculdade de Administração e Finanças aqui da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu poderia falar várias outras coisas, mas eu sempre acho que vocês se apresentam melhor do que eu. Então, conta pra gente quem é a Luciana Almeida e já dá um spoiler do nosso bate-papo. Tá bom. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Pedir Obrigada. minhas desculpas novamente. Mas o nosso dia a dia é a correria, né? É porque, gente, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gente casar essa agenda. Quase virou lenda. Depois do nosso evento presencial. Quem foi no presencial com a Luciana aproveitou já, já conhece do projeto dela, mas quem não foi vai conhecer aqui mais dessa pessoa incrível que é a Luciana. Obrigada. Então, a Luciana é uma advogada, né, de formação. Tenho minha formação na área societária, né, especialização em mercado de capitais. E a Luciana agora ela está se aventurando, né, numa área, digamos que eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Uhum. Agora estou como mestranda na UERJ, na FAF UERJ, e engajada em defender uma tese sobre a questão da economia solidária, que leva, né, toda essa questão de sustentabilidade, porque quando eu falo de agricultura familiar, quando eu falo de alimentação, erradicação da fome e da pobreza, consequentemente, eu estou falando de economia solidária e de sustentabilidade. Então, é essa vertente que eu estou trazendo agora na minha vida. E por que também essa paixão por essa questão da sustentabilidade? Por quê? Poucas pessoas sabem a minha origem. Eu vim do estado do Amazonas. Eu saí de Manaus, né, com 17 anos. Mas você é manauara? Eu sou manauara. Até os 17 anos eu vivi em Manaus. Passei para a UERJ, na Faculdade de Letras, a princípio. Depois que eu vim para a Faculdade de Direito, já tempos depois. Né? Então, eu vivi ali numa cidade que era o cheiro da floresta, era o cheiro da terra. Né? E tempos mais tarde, vamos falar aqui, mulheres também são fortes, mas mulheres também têm fraquezas, né? Lógico, somos seres humanos. Exatamente. Para curar uma depressão, digamos assim, de uma tristeza por perda de um pet meu, eu entrei para canoagem, canoa havaiana, né, enfrentando lá o mar. E ali eu comecei no Rio de Janeiro. Aqui eu comecei a perceber o quanto nós temos a necessidade de estar em contato com a natureza, mas também de preservá-la, de saber usar. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu resgatei com alguns amigos tartarugas, lixos no mar, coisas boiando, material plástico. E aí, a partir dali, eu comecei a repensar sobre essa questão. Eu falei, peraí, o que eu estou fazendo? Eu vim do meio de uma floresta, digamos assim, né, que é o foco do mundo. Agora eu estou numa cidade, Rio de Janeiro, que é um cartão postal. E eu estou aproveitando disso, mas eu não estou fazendo nada. E aí eu comecei... Para preservar. Para preservar, até para as futuras gerações. Perfeito. Né? Eu preciso disso. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha mente, tendo apoio de alguns amigos também, colegas biólogos, e assim foi. E aí, né, vem o destino, essa questão do mestrado.
Aí o mestrado eu conheci pessoas também que são apaixonadas por esse tema, sustentabilidade. Mas quando você foi para o mestrado, você já foi com essa ideia de Eu trabalhar a já economia solidária? Já tinha essa ideia. E até porque, dentro da minha área de trabalho, eu tenho contatos com áreas da agricultura. Sim. Né? Então, são duas vertentes. Quando eu uno a parte da agricultura, porque eu preciso também da preservação ambiental da terra, e também quando vem a área da sustentabilidade, da questão do mito, né? Da reciclagem, da questão do plástico, de tudo o que está sendo feito. Porque, assim, se você for parar lá, se você for na parte histórica, lá na metade do século XX, mais ou menos, né? As pessoas não pensavam muito. Você usava todos os recursos da terra sem pensar que eles são finitos. Na cabeça do homem, ele era infinito. Agora, a gente não pode mais pensar nisso. A gente tem que pensar que ele é finito e que eu preciso fazer alguma coisa. Não só finito, né, Luciana? Porque hoje a gente está no meio de uma discussão global. Exatamente. Em que, não só uma discussão, mas eu diria uma luta global para que todos os países, né? E aí, quando a gente fala países, a gente está falando de todas as pessoas, né? Todos nós estejamos engajados em não aumentar a temperatura da Terra em 1,5 graus. Exatamente. Então, a gente tem um desafio enquanto sociedade global para trabalhar diariamente para a gente não permitir esse aumento, né? E tem vários estudos que já apontam que se a gente ultrapassar esse 1,5 graus, a gente vai entrar numa terra inóspita, né? A gente começa a viver num planeta que não é mais um planeta favorável para a vida humana e passa a ser um planeta hostil. Totalmente. Se você for parar para pensar, imagina o globo terrestre, ele todo envolvido no lixo. É isso. O futuro, se nós não tomarmos medidas imediatas, é o que vai acontecer. Então, como é que eu faço isso? A partir de um fator educacional. Eu me educo e educo o próximo. Como eu vou educar o próximo? Ensinando. Como eu, Luciana, não a Luciana advogada, a Luciana mestranda, mas a Luciana dona de casa, lido com o meu lixo. Como é que eu faço a separação do meu lixo? O quanto que eu produzo? As pessoas talvez não parem para pensar que quando eu vou para a cozinha, eu produzo muito lixo. É a caixa de leite, é o material plástico. E quando eu vou para a rua? Quando eu peço aquele canudinho, ou quando eu utilizo 3, 4, 5 copos plásticos num evento, né? Porque cada pessoa não tem essa consciência, ela tá lá o filtro do cafezinho lá, né? Ela quer beber o café, embutido. ela vai pegar o copo ela vai lá beber. e quando você vê tem uma porção de copo plástico. E aí, para onde que vai esse plástico? O que é feito dele? Reciclar. Opa, quando eu reciclo, eu estou usando material para reciclar, eu estou usando mais produto químico, eu estou sendo mais poluente. Então, tudo isso tem que ser repensado. Né? Então, eu começo isso como? Nas escolas. Existem escolas que já estão trabalhando esse tema do lixo zero. Aí as pessoas começam a rir. Lixo zero? Como assim lixo zero? Mas calma. Vamos dar um passo eu tô acelerada, Não, tá acelerada não, tá ótimo. Mas vamos dar um passo atrás. Porque eu gosto de aqui no nosso ambiente, no nosso bate-papo, a gente trazer a explicação das coisas. Sim. Eu gosto muito que todo mundo esteja na mesma página. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de economia solidária, e automaticamente um outro termo me veio à mente, que é um termo que a gente tem discutido muito no mundo atual, que é a economia circular. E se conecta muito bem com a questão da economia solidária. Sim. São termos que estão muito em voga, são termos que são muito naturais pra gente, mas eu tenho certeza que não são naturais para todas as pessoas. Então, eu acho importante a gente dar um passo atrás e ir de forma muito simples. A gente só deixar todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de economia solidária, quando a gente está falando de economia circular, quando a gente vê, por exemplo, um aumento grande de negócios de brechós,
E aí a gente conecta com uma questão de economia circular, que a gente conecta com a economia solidária. Enfim, a gente tem esse boom, né? E todo mundo fala assim, ah, não, o brechó é o novo sorvete de iogurte. Tem muita gente falando sobre isso. E não é. Vocês vão entender isso aqui, porque a Luciana vai trazer isso pra gente. Mas, em linhas gerais e simples, só para todo mundo entender. O que é economia solidária? O que é economia circular? E por que a gente, enquanto sociedade global, inserida nesse contexto de luta por preservação do meio ambiente, sem prejudicar, por óbvio, os negócios que foram desenvolvidos até aqui, porque não é sobre uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É outra. O que é isso? O que é economia solidária? O que é economia circular? E por que a gente tem que ter esse ponto de atenção enquanto consumidores? Somos todos consumidores. Todo mundo consome. Todo mundo é cidadão. Todo mundo usufrui da cidade. Todo mundo usufrui do Estado, né? Não existe uma pessoa que não use um recurso natural no seu dia a dia, né? Minimamente para, vamos lá, no básico, né? Você toma banho, você escova o dente, você bebe água. Então, vamos só no básico, só no básico. Então, o que é isso? O que são esses termos e por que a gente precisa estar tão atento a eles no mundo atual que a gente está inserido? A economia solidária, ela vamos dizer que é algo simples, né? Quando eu vou à feira, que eu compro naquela barraquinha lá, eu tenho que imaginar que aquilo ali não está vindo de uma fábrica. Aquilo ali foi produzido por uma família, né? E de forma sustentável, sem agredir a natureza. Quando eu compro o aipim, quando eu compro a banana, tudo isso está vindo, não é só lá da grande Ceasa, digamos assim, né? Ela partiu de algum ponto. Então, a economia solidária, ela trabalha com a parte da agricultura, ela trabalha também com a parte do artesanato, da cafeicultura e outras formas que as pessoas nem imaginam, né? Nós temos lá a parte também de artesanato dos quilombolas. Tudo isso aí envolve uma economia solidária. Ela trabalha com pequenos grupos, né? De uma forma que não é um regime de troca entre si, mas você consegue produzir muita coisa de forma sustentável e mantendo a valorização daquele grupo enquanto ele está ali produzindo o que ele tem de melhor para ele, né? E a questão da economia circular é justamente isso que você está falando, a questão do brechó. É o consumo desenfreado que acontece e que precisa vir através da economia solidária, ou da economia circular, desculpa, você diminuindo essa questão. Quando eu vi, por exemplo, antigamente as mulheres, né, mulheres ou homens, que fosse, costumavam comprar uma blusa e eu falei assim, não vou repetir. Né? Vou vestir uma... não quero mais. Já saí na foto com essa, não quero mais. Hoje em dia, você não pode mais fazer isso. Né? Então, quando eu vou para o brechó, eu estou comprando uma roupa seminova. Eu estou evitando a produção desenfreada de tecidos, de produtos químicos. Então, a economia circular, ela ajuda nisso também. Né? Eu adquiri uma bolsa de marca, né? Então, essa bolsa não quero mais, eu levo no brechó. Mas eu tenho uma outra pessoa que queira também. Então, você vai fazendo esse ciclo, né? A mercadoria ela vai circular. Ela vai circular, a palavra, né, entre aspas, ela vai circular e você vai evitar a poluição, né, desenfreada. É como a economia circular e a economia solidária também, elas ajudam positivamente nos impactos negativos do resíduo, né? Do resíduo, o resíduo que é o lixo, justamente. Porque o que eu vou fazer com esse lixo? A mesma coisa, quando eu estou trabalhando numa agricultura e que eu começo a usar produtos tóxicos, o que eu estou fazendo? Eu estou contaminando a terra, né? Eu vou atingir o lençol freático. E o que isso vai... Ele vai contaminar os rios, ele vai contaminar toda aquela área. E cada vez mais eu vou gastando toda a energia do planeta com relação a isso. Você tira o impacto que a gente já sofreu aí nessas enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul. A quantidade de lixo que foi produzida.
muito lixo. Na mídia mesmo, se você for buscar, você vai ver a quantidade de lixo produzido, né? Então, você tem que pensar nisso. Não é que vai ser impossível, eu não vou deixar de produzir, eu vou produzir sim, mas com consciência. Saber o que eu estou fazendo com o meu lixo, saber o que eu estou fazendo com o meu meio ambiente. Pensar no ciclo todo de produção, né? De Eu acho todo. que a gente a gente se formou muito enquanto sociedade numa lógica em que a gente pensava o consumo até a hora de comprar. Exatamente. E agora a gente está agregando uma outra ponta, né, na lógica do consumo, que é o descartar. Tá bom, comprei, usei e descartei. Então, essa consciência do descarte, que é a produção do lixo, é algo que, infelizmente, ainda é novo. Sim. É uma cultura que a gente ainda está começando a agregar no nosso dia a dia, porque a gente se formou enquanto sociedade de consumo até a hora de consumir. Então, as fábricas ou as grandes indústrias, ainda que do agronegócio, né? Sim. Ou as pequenas, ou a produção familiar também, enfim, eles estavam preocupados até então numa lógica de produzir para alguém consumir. Ninguém estava preocupado com os recursos, não os recursos, mas os resíduos, que eram gerados tanto na produção quanto depois da utilização daqueles produtos. Exatamente isso. E agora a gente está agregando isso na nossa consciência social, né? A agricultura tem um cuidado maior com isso, né? Sempre. Quando ela produz, digamos, o cacau. Você vai lá, tirou o cacau. Aí tirou a casquinha lá do cacau, caroço, separou o que é para a grande indústria, o que vai virar doce, vira doce, a casca vai virar algum material para adubo, tudo isso agora é aproveitado. Então, o cuidado tem sido maior, né? Agora, o que me preocupa mais, na verdade, Débora, é a consciência grandes centros. Nós não temos essa consciência nos grandes centros. Nas cidades, entendeu? Porque nós, enquanto sociedade civil, nós temos a taxar... porque a culpa é do governo, porque a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não, a culpa é nossa também. Eu também tenho que ter consciência disso. Eu tenho que saber como é que eu estou agindo e como eu estou ensinando, como eu estou educando. Porque, eu não tenho filho para educar. Não. Eu, enquanto sociedade civil, eu também educo. A gente fala muito isso aqui, Luciana, porque o programa, né, Conversando sobre Poder. E a gente sempre retoma essa lógica do que é o poder. É essa possibilidade que a gente tem de influenciar positivamente outras pessoas. É óbvio que eu sei que existem as influências negativas, mas aqui a gente discute o poder dentro desse recorte, de influenciar positivamente outras pessoas. Então, a gente exerce poder todos os dias. Exatamente. A gente exerce poder dentro da nossa casa, a gente exerce liderança nos lugares onde a gente trabalha, com os nossos grupos de amigos, a gente exerce essa liderança, a gente exerce esse poder. Então, é muito importante a gente ter as consciências, né? As pequenas consciências que vão sendo despertadas ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, para que a gente possa exercer esse impacto positivo em outras vidas. E você faz isso muito bem, né? Dentro do projeto que acabou nascendo na lógica do mestrado, nessa lógica sua de uma maior conexão com a natureza, como você bem trouxe na tua história, na tua apresentação. E você exerce esse poder, né? Essa influência positiva sobre os impactos dos resíduos e sobre como os grandes centros podem repensar a sua forma de relação com o lixo. Sim. Então, conta pra gente sobre o projeto, o nome do projeto, como é que as pessoas encontram o projeto na rede e o que vocês têm feito para contribuir com o desenvolvimento de uma educação mais sustentável desde as escolas, né? Desde as crianças. Então, o projeto ele tá um bebê ainda, é um bebezinho. Ele nasceu agora, Consciência e Ação Lixo Zero, né?
A rede ainda é nova, a gente está ainda montando tudo. Vamos começar nas palestras e a pegada dele, toda a estrutura dele é educacional mesmo. Eu e Mariana Xavier vamos participar nas escolas, palestrando, ensinando as crianças, demonstrando o quanto é importante esse trabalho. Porque são as novas gerações, são eles que vão comandar. Eles é que estarão no comando, né, dessa missão de, não vou dizer salvar o planeta, mas de, pelo menos... não degradar ainda mais. Porque o interessante é que nós temos recursos para isso. Nós somos... O mundo, ele é rico. Né? Basta agora a consciência. Por isso, o nome, Consciência e Ação Lixo Zero. Eu tô te ouvindo e já vou devolver a palavra para você, mas tá fazendo muita conexão com um outro episódio que a gente já teve gravado, não aqui no programa do CSP, mas num outro programa que a gente tem, que é o Quintas Intenções, em que a gente fala sobre as verdadeiras intenções por trás das articulações políticas. E lá eu recebi o Hélio Seco, que é enfim, ele é todo voltado para essa parte de consultoria ambiental e ele é um entusiasta do desenvolvimento econômico sustentável. Basicamente, é o que a gente comentou aqui no início, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, como crescer as cidades, como crescer o desenvolvimento sem degradar o meio ambiente. Então, fica aqui um convite para você que não viu o episódio do Quintas Intenções com Hélio Seco, assista. Eu vou deixar o card aqui em cima com o link para você assistir esse episódio, que foi ótimo. E, Hélio, um beijo para você, viu? Já vou fazer esse link aqui, essa ponte entre Hélio, Luciana e Mariana, porque eu acho que vocês têm muita coisa para conversar. Mariana é apaixonada pelo tema, né? Ela não está aqui, infelizmente, mas espero que nos próximos ela consiga participar. Já fica o convite, Mariana. Mas Mariana que... O interessante da minha conexão com Mariana, né? Eu gosto de falar isso, porque apesar de trabalharmos juntas, a conexão ela se tornou maior no nosso encontro dentro do mestrado, né? As duas ali produzindo textos, fazendo os trabalhos, participando de ações. Há pouco tempo agora participamos de um debate sobre sustentabilidade também com professores da UERJ, e foi bem bacana isso. Que Mariana falava para mim assim, amiga, eu tenho um sonho. Eu falei, qual o seu sonho, Mariana? Amiga, eu quero salvar o planeta, eu preciso fazer alguma coisa, amiga. Isso não é possível, a gente vai nadar no mar de lixos. Eu falei, Mariana, calma, Mariana. Eu vou te ajudar nesse sonho, eu vou pegar na sua mão, nós vamos juntas. E interessante que está dando certo. Até pela aprovação do nome, né? Porque, assim, quando você começa esse processo de construção do nome, do projeto, e que você vai patentear, há uma dificuldade que nunca bate. E quando veio esse nome, foi de cara aprovado. Então, assim, eu falei, Mariana, tá dando certo. O caminho é esse. Então, vamos lá. E, assim, deixar bem claro que a nossa pegada não é uma pegada política, Débora. É pegada de educação mesmo. Eu quero isso, a Mariana quer isso. Eu falei sobre isso num episódio, talvez no episódio passado, ou dois episódios atrás. Só a educação tem o poder de transformar. Total. E aí, quando a gente fala nesse poder transformador da educação, é na educação ampla, nesse conceito, primeiro, de que a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe tudo, então a gente tem que estar sempre buscando novos aprendizados, novas fontes, novos conceitos. Então, a aprendizagem ela é contínua. E ela não acontece só quando a gente está pensando numa seara de escola. Quando a gente fala em educação, muitas vezes a gente está pensando ali na educação infantil, na educação básica, a gente está pensando na educação formal, mas a educação ela ultrapassa essas muito barreiras, mais. Ela é muito maior do que isso. Então, a gente pensar numa educação voltada para a sustentabilidade, no episódio que eu estou comentando, eu estava falando sobre educação política, a gente falar sobre educação formal, inclusive. Então, assim, educar as pessoas para pensar. Às vezes o meu marido participa de alguns episódios comigo, do Quintas Intenções, que é o nosso outro programa, e ele fala que a gente não pode produzir uma terra de papagaio. Não.
Né? Porque falar até papagaio fala. E como é que papagaio fala? Repete o que ele ouve. A gente precisa da educação ampla para a gente produzir cada vez mais seres pensantes. Questionadores. Como é que as políticas que públicas tragam novas surgem? soluções. Como as políticas públicas surgem? Com seres pensantes, questionadores, né? E a partir daí você começa com um planejamento. Quando é que o planejamento dá certo? Quando ele começa de forma certa. A partir de quando? O início. Qual é o início? É o questionamento. Eu questiono. Onde é que está o problema? Né? Depois eu venho buscar a resposta. Como é que eu vou buscar a resposta? Pesquisando sobre. E aí, a partir daí, eu começo a transformar. Ele vai nascendo, ele vai sendo gerado, ele nasce e, finalmente, né, ele está ali, vai se transformando. Ele vai crescendo e vai expandindo. Então, eu acho que o papel nosso na sociedade é expansão. A gente tem que parar com a síndrome do vira-lata. Perfeito. Síndrome do vira-lata não te tira da zona de conforto, não te leva a lugar nenhum. Não adianta você ficar o tempo inteiro criticando o outro ou criticando outras vertentes se você não faz absolutamente nada. Então, vamos lá, sai da zona de conforto e faz alguma coisa. Que para de reclamar. Vezes é zona de desconforto. Exatamente. Às vezes a pessoa tá desconfortável, tá no meio do problema, tá vendo o problema, mas acha, é melhor ficar aqui mesmo, pelo menos aqui eu já conheço. Não! Vamos lá, vamos partir para cima, vamos fazer o que precisa ser feito. Essa lógica da responsabilidade é algo que eu trago muito forte para mim também, Luciana. O que você estava falando, né, da gente enquanto sociedade civil. Olha o projeto que vocês desenvolveram e que está crescendo, e que está se expandindo, como você bem trouxe. E os impactos positivos que isso vai trazer na sociedade. Então, não é sobre esperar que alguém faça, não é sobre falar, não, porque a responsabilidade é de A, de B, do governo. A gente fala muito do governo como se fosse algo... eu não sei, é uma figura, né? O governo, eu não sei, o governo é uma entidade. Meu pai, é como se fosse meu pai? Peraí, ele que vai decidir tudo pela minha vida. O governo, se não nós, nós, né? Exatamente. Se não nós assumindo a nossa responsabilidade sobre o que a gente precisa fazer e fazer. Faz alguma coisa no seu bairro, não fica esperando, né, alguém fazer. Eu não tenho coleta de lixo. Cara, corre atrás, vê lá se tem uma associação de catadores, o que você pode fazer para melhorar. Lógica, do que a gente pode fazer para melhorar e pensando, aliando aí a questão educacional do projeto, né? Que é buscar levar conhecimento, buscar levar formas da nossa sociedade, desde a tenra idade, né? Desde as crianças até, enfim, a dona de casa, que foi um exemplo que você trouxe, para lidar com o lixo que a gente produz. Todos nós produzimos lixo, essa também é uma certeza que a gente tem na vida. Então, diariamente, nós produzimos lixo. E quais são dicas aí, umas 3 dicas que você pode dar para a gente poder lidar melhor com o nosso lixo, tendo assim uma tranquilidade de, puxa vida, hoje eu produzi o meu lixo, mas eu não contribuí para esse aumento de 1,5 graus da temperatura do planeta, eu não contribuí para um descarte que não é consciente. O que as pessoas podem fazer a partir de hoje, depois de desligar aqui o nosso episódio, o que ela pode começar a fazer agora? Então, eu, dona de casa, separar o meu lixo. Não misturar material, né? O resíduo, o pó de café, eu não vou misturar com a garrafa PET. E aí eu já quero fazer uma provocação, Luciana. Muitas vezes, o que eu escuto? Eu não vou separar o meu lixo, não. Porque eu separo o meu lixo, aí vem o caminhão que coleta na minha cidade e mistura tudo na mesma caçamba. Não faz diferença eu separar o meu lixo ou não. E aí, o que a gente vai falar para essas pessoas? Se no seu bairro tem o dia do lixo lá reciclado, separa. Eu, por exemplo, eu moro num bairro que ele só passa às terças-feiras. O que eu faço? Eu guardo a garrafa PET, eu separo as tampinhas, porque tem agora essa modinha também dos PETs, que você pode pegar as tampinhas das garrafas e separar as tampinhas plásticas e deixar num ecoponto de algum pet shop, algo parecido, que eles costumam juntar para dar ração para pets que precisam, digamos assim, né? Separa o teu lixinho para aquele dia. E se no teu bairro não tem essa coleta seletiva, não custa nada você também separar e buscar saber aonde tem
esse tipo de coleta seletiva, um ecoponto, e depositar lá as garrafas de vidro, as garrafas de plástico, ou deixar de consumir também produtos que tenham muito material plástico, que a gente acaba produzindo muito. Por quê? Pelo consumo, né? Eu não vou falar de marcas aqui, mas existem algumas marcas que elas, inclusive, estão até voltando, retornando ao vidro, né? Ao vidro retornável, justamente porque já está começando a perceber que ela está sendo um poluente excessivo no planeta. Então, a gente também tem que pensar nessa separação. Separa. Eu sei que é difícil. É difícil você falar, não, vai, pega lá, poxa, eu moro no bairro tal, eu vou sair com a garrafa de vidro. Não custa nada, tem cooperativas. Né? Ou faz contato. Cada bairro tem uma associação. Levanta a cadeira hoje aqui, ó. Hoje a gente está aqui. Pô, Luciana falou isso. Eu vou falar com a minha associação de moradores. Por que não inovar? Por que não implementar um ecoponto aqui na associação, chamando uma cooperativa para que ela venha pelo menos 1 ou 2 vezes por semana recolher esse lixo, que para ela vai ser um lixo sustentável. Ela vai ali o plástico, o vidro, ela vai precisar daquilo para transformar então, aquele material. Aqui em miúdos, uma ideia é, se no bairro de quem está assistindo a gente não tem coleta, essa pessoa pode procurar a associação de moradores, propor um ecoponto. O que é um ecoponto? É criar ali, na associação de moradores, um ponto em que os moradores possam colocar o seu lixo separado. Exatamente. E aí esse lixo separado vai ser recolhido por alguma cooperativa. Exatamente. Perfeito. E aí a gente faz a economia girar também. Porque da mesma forma que a gente está separando o nosso lixo e colocando lá nesse ecoponto, para a cooperativa que vai fazer essa coleta, isso é um negócio. Exatamente. Não é só cuidar do ambiente, isso é um negócio. Aí é a questão da economia solidária. Perfeito. E aí, outras dicas. Então, uma dica é, se você tem a coleta circular no seu bairro, maravilha, veja qual é. Circular não, a coleta seletiva. No seu bairro, veja qual é o dia que essa coleta acontece. Isso. E separe o seu lixo pelo menos nesse dia. Começa por algum lugar. Não vou separar todos os dias, não quero que a minha casa fique cheia de lixo. Separa pelo menos nesse dia. Exatamente. Né? Começa de algum lugar. Às vezes a gente tem muito essa lógica de eu não consigo fazer o perfeito, então não vou fazer nada. E aí eu gosto muito de falar uma frase: não deixa o que você não pode fazer interferir no que você pode. Exatamente. Então faz o que você pode. E aí, se não tem a coleta, você pode, por exemplo, procurar a sua associação de moradores, propor um ecoponto, fazer um contato ali com uma cooperativa e vai estar estimulando esse negócio. Porque, na verdade, gente, trabalhar com resíduos é um grande negócio também. Sim, você produz artesanato, muita coisa através de resíduos. Isso aí é provado, é prova viva disso. Se você buscar... Então, cuidar só do meio ambiente... Não. E outra coisa, enquanto cidadão, eu estou indo para o meu trabalho, na minha mesa de trabalho, por que não uma canequinha? Olha lá que bacana isso aqui. Pô, coloca lá uma figurinha na tua caneca, ó, coisa linda, coloca até teu rostinho, se for possível. Mas, assim, para de produzir o plástico. Vou para a rua, vou para algum show... Leva o teu copo plástico. Não custa nada, coloca na bolsinha. Tem uns que até encolhem. Tem uns que encolhem. Tem uns que a gente pendura no pescoço. Não usa canudo. Entendeu? Evita, porque você vai estar ajudando de alguma forma. Eu não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir devolver todas as estrelas ao mar. Mas se eu conseguir devolver pelo menos uma, eu já estou fazendo alguma coisa. Com certeza. Então é isso. Para a gente se encaminhar aqui para o final, Luciana, você diria que o plástico, ele é o grande vilão dos poluentes ou dos nossos resíduos? Ele é o grande vilão? Ele é porque já está comprovado cientificamente que até dentro do nosso corpo, se você fizer algum exame, na tua corrente sanguínea, tem plástico. Então, isso serve até para que as pessoas parem para pensar. Eu estou produzindo dentro do meu organismo plástico também. Porque eu estou ingerindo plástico de alguma forma. Ele veio... Né? Eu não sei se você se recorda, assim, muito rápido, não sei se é da sua época, mas é da minha. Quando você ia ao mercado, você usava era o papelão, era a sacola de papel.
Ela não era poluente. E aí veio o plástico como uma grande inovação. Só que virou uma bola de neve, a coisa se perdeu de um jeito. Então, você vai velejar no mar, você vai ver plástico. Você pega um final de tarde, de um dia de praia, o que você mais vai ver nos calçadões é material plástico. Um dia de chuva, você vai ver material plástico boiando no mar. Eu já resgatei, não é lenda, não. Já resgatei tartaruga com colegas biólogos de dentro do mar, se debatendo. Aí nós levamos para o local, né, para tentar o resgate do animalzinho, salvar. Material plástico dentro dele, ingerido. Microplásticos no mar. Então, ele é um perigo, sim. Para mim, ele é um dos maiores, sinceramente. Entendi. E aí a ideia é que a gente tenha aí esse consumo consciente, né? Consciente, dentro do trabalho também. Se no meu trabalho não tem, vamos depositar só uma lixeira, entendeu? Vamos deixar a lixeira lá do orgânico. E cada um leve sua caneca, cada um leve o seu canudo de ferrinho. Vamos buscar maneiras alternativas. Gente, tudo é questão de educação. E de hábito, eu tenho que começar. A partir do momento que eu comecei, eu vou expandindo, porque o coleguinha vai estar do meu lado, ele vai sentir vergonha. Vai assim, eu estou usando plástico aqui, peraí, eu vou arrumar uma caneca para mim. E assim vai, ó. A coisa vai aumentando, aumentando. Quando você vê, já está todo mundo nessa ideia. E é isso. E vamos que vamos salvar nosso planeta, entre aspas. Não, mas é isso, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai evoluindo e alcançando um lugar onde a gente se sinta mais confortável de viver, onde a gente tenha mais, menos lixo, onde a gente tenha uma economia mais circular, uma economia mais solidária, uma economia mais sustentável. Então, eu volto a repetir, não é sobre não produzir, não é sobre falar, agora abaixo a indústria, não é isso. Mas é sobre ter uma produção que seja sustentável, que permita com que a gente continue sobrevivendo aqui por muitas e muitas e muitas gerações. Luciana, quero agradecer imensamente você ter vindo aqui. Esse bate-papo foi super produtivo. Qual é o @ do projeto? Então, a gente vai deixar aqui embaixo também para vocês. Pois é, o @ do projeto eu não vou divulgar agora, porque a gente ainda vai participar de um lançamento. Vai ter um... vai ter eu vou avisar para vocês, hein? Vou botar na rede esse lançamento. Vai ter o lançamento, então eu não posso divulgá-lo agora, tá? Mas com certeza... Breve. Teremos festa em breve, hein, pessoal? Vou avisar para vocês na rede. Então, Luciana, obrigada por ter vindo mais uma vez. Conta com a gente, conta com o nosso programa, conta com as minhas redes para divulgar esse projeto. Eu sou uma entusiasta de educação em todas as suas esferas. Acredito realmente que é a única forma que a gente tem de transformar a nossa sociedade e é relevante e urgente que a gente repense a nossa relação com todos esses resíduos que a gente produz todos os dias. Então, obrigada por ter estado aqui. Obrigada a você que assistiu o nosso episódio de hoje. Luciana, deixa a sua mensagem final antes da gente dar tchau para a nossa audiência. Gente, é isso. Vamos resgatar, né, a nossa essência. Qual é a nossa essência? É estar bem conosco e com o nosso planeta. É isso, vamos que vamos. E vamos que vamos. E a gente se encontra semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.